Bom, infelizmente nós começamos o Cidade Alerta com uma notícia ruim para os consumidores. Mato Grosso está prestes a sofrer um reajuste que pode chegar a 10% no valor da tarifa de energia elétrica. E os novos valores começam a valer ainda este semestre. A repórter Patrícia Helena Dorileu informa para a gente. O governo federal determinou à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que seja feita neste 2018 a revisão tarifária, que é periódica em todo o país. Todas as concessionárias devem fazer o ajuste em um período a depender do contrato. O da Energisa é a cada 5 anos. A agência reguladora fez os cálculos e o reajuste da tarifa de energia elétrica em Mato Grosso pode chegar a 10,64% aos consumidores residenciais. A média entre todas as classes de consumo pode ser de 8,36%. Justifica-se que este aumento é para cobrir custos operacionais e não é referente ao reajuste que as próprias empresas realizam anualmente. A ANEEL divide o cálculo tarifário em duas partes, uma parcela A e uma parcela B. Na parcela A estão os custos não gerenciáveis pelas distribuidoras de energia. A compra de energia, os encargos setoriais e o transporte de energia. A distribuidora não tem como gerenciar esses itens porque ela depende exatamente do consumidor. O consumidor, o que ele necessitar de energia, a distribuidora tem a obrigação de fornecer. Na parcela B, aí sim estão os custos que nós chamamos de custos gerenciáveis, que basicamente são os custos de operação e manutenção da rede elétrica e os investimentos feitos pela distribuidora. Esses custos a distribuidora tem potencial de gerenciá-los. E nessa parte a ANEEL quantifica quais são os custos realizados pela distribuidora, qual foi o investimento feito pela distribuidora no período tarifário, que a gente chama nos últimos 4 ou 5 anos, no caso da Energisa o período é de 5 anos, quantifica isso e remunera esses investimentos pelas tarifas de energia elétrica. Grandes investimentos realizados pela empresa no modelo do setor elétrico atual é que determinam essa remuneração. Muito se foi investido no setor no último triênio para poder tirar um passivo que o Estado tem, ampliar redes para muita população que era carente de energia elétrica e investimentos na melhoria da qualidade. Para apresentar todos estes números e essas explicações, a ANEEL está realizando em Cuiabá uma grande audiência pública cujas reuniões acontecem até o dia 2 de março aqui no auditório da Fiente. O objetivo é colher subsídios a partir da participação da população para uma possível amortização do índice deste aumento que ainda está em aberto. Esse é um cálculo preliminar que foi elaborado com base em informações também preliminares apresentadas pela distribuidora. A ANEEL faz esse cálculo preliminar e submete o cálculo ao conhecimento público num processo de transparência e contraditório, no qual a sociedade pode colaborar com a agência apresentando informações para a ANEEL e a ANEEL vai refinar esse cálculo e aí sim, no encerramento da audiência pública, a diretoria da ANEEL, após a elaboração de uma nota técnica pela Superintendência de Gestão Tarifária, a diretoria vai decidir o índice definitivo, o efeito médio tarifário definitivo. Esse número ainda é provisório. Quem não aprova desde já a possibilidade de um aumento tarifário é a Federação Mato Grossense das Associações de Moradores de Bairros. A afirmação é que o consumidor não suporta mais alargamentos de tributos, independentemente do indicador. Até hoje, a sociedade não consegue ser ouvido pela Energisa, a não ser por telefone. E olha que você pega o telefone para reclamar alguma coisa, você fala com alguém que está lá na Paraíba, ó, gente, bichinho, onde que fica esse bairro? Onde que fica essa rua? Aí ele vem nos chamar, ao invés de chamar para discutir qualidade de atendimento para as nossas famílias, vem chamar para pedir autorização através de uma audiência pública para taxar ainda mais o cidadão. Acho isso uma vergonha. O presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica do Estado concorda que o reajuste aperta no bolso do cliente. Por outro lado, afirma que os 8,36% propostos poderiam ser multiplicados se não existisse o reajuste tarifário anual. Eu acho que é importante, numa assembleia como nós temos hoje, a participação da população, porque nós vamos ter aqui os representantes da ANEEL, da agência reguladora. Então ela sentir a pressão do povo, tá certo? Então isso é importante. É de suma importância que todos nós, consumidores, se manifestamos. Vai mudar?
Eu vou falar francamente, não vai mudar. Agora, são regras que são revistas de tempo em tempo. Os números ainda serão fechados. Quando isso acontecer, a nova tarifa já começa a vigorar a partir do dia 8 de abril. Começa pelo que o diretor falou, olha, chama uma audiência pública para ouvir o povo, mas o povo tem direito a falar, a reclamar, mas essa reclamação não muda absolutamente nada, né? Então, vejam bem, para que chamar o povo? Só para informar que vai ter reajuste? Se o povo não pode, com essa reclamação, mudar o direcionamento do reajuste? O que eu não concordo é com essa história de repassar custos para a população. Gente, não é aquele reajuste anual que é estabelecido pelo governo. Eles estão dizendo que é um aumento para cobrir custos. Só para você ter uma noção, eles querem o lucro líquido de tudo, sem arcar com custos. Seria mais ou menos o seguinte: você que toca um pequeno negócio, você não paga, por exemplo, se você não tem um prédio próprio, você não paga o aluguel, você não paga a água que você consome dentro do seu negócio, a energia, os seus empregados, você tem um custo. Só que no caso da energia, de vários produtos, tudo quanto é custo, eles têm que repassar para o consumidor. Eles não têm custo de nada. Seria como se você, dono de um estabelecimento, pegasse, olha, o aluguel, a água, a energia e o empregado que eu passo, eu vou repassar para o meu cliente. Vamos traduzir para nós, empregados aqui do dia a dia. Se você fosse pedir um emprego, falou, olha, além do meu salário, eu quero que você, patrão, pague o meu aluguel, o combustível que eu gasto, a comida lá para minha casa, a água, a energia, certo? Por quê? Não quero ter custo. Então, o empregado tem que dar o seu salário e arcar com os custos. Que o custo que você tem, você vai estar passando para o seu empregador. É mais ou menos isso, essa história de repassar o custo para o consumidor. Todo quanto é lugar, certo? Você tem um custo. Na sua residência, você ganha o seu salário, mas você tem custos para bancar. E esse é o absurdo do Brasil. Olha, produção de energia, os custos nós vamos repassar para o consumidor. Transporte coletivo, os custos nós vamos repassar para o consumidor. Aí é fácil ganhar dinheiro líquido, né? Sem pôr a mão no bolso. O prefeito Emanuel Pinheiro entregou